Boa tarde a todos. Queria cumprimentar-vos em nome da engenheira Isabel Figueiredo e também da doutora Carmo Temudo e da doutora Helena Gonçalves, da Católica para a Sustentabilidade, CASUS, que organizou este momento formativo para podermos estar todos em sintonia nesta reativação dos nossos serviços letivos e outros serviços na universidade. O meu nome é Pedro Melo, sou professor do Instituto de Ciências da Saúde, Escola de Enfermagem da Universidade Católica Porto e aproveito para endossar-vos também os cumprimentos da nossa diretora, a professora doutora Margarida Vieira. Muito bem, depois de na primeira sessão o doutor Rui Sousa Magalhães ter falado um pouco sobre a doença e sobre o vírus, eu iria nesta parte do nosso momento informativo falar um pouco sobre a saúde pública e a vida na universidade, para que todos possamos compreender de uma forma sustentada e refletida sobre os motivos que nos levam agora a poder, com alguma segurança, reativar a economia do país e, por isso, por consequência, também os serviços da nossa universidade. Nesse sentido, gostaria então de olhar convosco, com este olhar da saúde pública, para o contexto da pandemia da Covid-19, que já percebemos que é a doença, e da forma como vamos reativar os nossos serviços na Universidade Católica, nomeadamente no Centro Regional do Porto. E queria começar por refletir convosco que a saúde pública permitiu-nos conhecer o SARS-CoV-2, e agora já compreendemos que é o agente, o vírus que provoca a Covid-19, e conhecer no sentido em que sabemos as suas características, sabemos o seu mecanismo de ação, sabemos o tempo de incubação e estamos a trabalhar continuamente na descoberta quer do tratamento, quer de formas de prevenção, como as vacinas, que continuam continuamente a ser estudadas ao nível mundial. A saúde pública permitiu também controlar, como se lembram, numa fase inicial era possível identificar os vetores de transmissão da doença e, portanto, constituir os casos e saber de onde veio a origem das infecções, mas a partir do momento em que a infecção se tornou comunitária e, portanto, se perder o controle de qual era o agente de transmissão, foram, nomeadamente entre outras, as razões que levaram ao confinamento que foi decretado de uma forma primeiro como emergência e depois como calamidade no nosso país. Nesse sentido, queria dizer-vos que a saúde pública tem tomado medidas muito importantes no sentido de compreender o fenómeno e poder ter uma comunicação efetiva com a população, no sentido de garantir que percebem que, não sendo uma situação para catastrofizar, é uma situação para cuidar uns dos outros e termos uma atenção redobrada nos comportamentos que temos. E por isso, através das vias oficiais, a saúde pública no nosso país procura ter mecanismos de comunicação eficazes com a população e com todos os agentes que estão envolvidos nestes processos. A monitorização do problema também é uma das funções da nossa saúde pública e que tem permitido identificar de uma forma muito objetiva a evolução da doença, quer ao nível da prevalência, portanto o número total de doentes no nosso país, quer ao nível da incidência, o número de novos casos que vão surgindo e normalmente eles têm sido contabilizados diariamente também no nosso país para percebermos a evolução deste problema. Depois a promoção de ambientes seguros. Ambientes seguros no sentido em que todos vamos utilizar comportamentos e mecanismos de proteção adequada, mas também seguros do ponto de vista da saúde mental, reduzindo os processos de ansiedade e garantindo que a economia potencialmente possa funcionar de uma forma estruturada, mantendo o controle e a qualidade de vida dentro daquilo que é a normalidade possível para um processo pandémico, e é aquele que estamos a viver. Nesse sentido, gostaria que compreendessem que uma das razões que levou a estas medidas de confinamento foi precisamente para reduzirmos o número de novos casos, contendo a epidemia, e agora falo num contexto de epidemia, porque estou a falar no contexto das fronteiras portuguesas, porque na verdade quando falamos em pandemia é a expansão mundial de uma doença, epidemia é a expansão local dessa mesma doença. E, portanto, nós procuramos a nível local conter esta epidemia, reduzindo a incidência dos novos casos no nosso país. E reduzindo os novos casos, também reduzindo o número total de casos, evitando o fenómeno de burden da doença, ou seja,
o tornar incapaz o nosso Serviço Nacional de Saúde de responder a um pico de agravamentos, nomeadamente dos casos mais graves, que teriam de ser cuidados em unidades especializadas de cuidados intensivos. Olhando aqui para este gráfico do lado esquerdo, percebemos que sem medidas protetoras teríamos aqui nesta curva a vermelho um pico muito repentino do número de novos casos e conseguimos, com as medidas que o país tão bem desenvolveu, achatar a curva, que foi uma expressão que ouvimos muito nas notícias, e este achatar da curva veio atrasar, portanto veio diminuir o número de casos novos e ao mesmo tempo o número total de casos, potenciando a resposta adequada do nosso Serviço Nacional de Saúde. Olhando aqui para os gráficos do nosso país, conseguimos perceber claramente que, obviamente, o número de casos confirmados foi aumentando, porque também fomos fazendo mais testes, mas o número de recuperados aqui a verde também foi aumentando e o número de óbitos foi muito inferior ao número total de casos, e isto vem evidenciar que os nossos serviços de saúde foram conseguindo dar resposta aos casos mais graves. Percebemos também que a evolução dos novos casos, apesar de termos aqui o grande pico mais ou menos a meio de abril, foram sendo, como normalmente acontece numa pandemia, neste caso vou falar em epidemia porque estou a falar apenas em Portugal, foi havendo aqui uma evolução de sobe e desce, mas que tem demonstrado um controle efetivo da doença, com as medidas de confinamento que foram estabelecidas, e portanto conseguimos atingir aqui valores muito satisfatórios de novos casos, que nos permitiram então achatar a tal curva epidemiológica. E o número acumulado de casos confirmados, aqui demonstrado a azul, claro que foi aumentando, mas diminuindo o número de casos confirmados por dia. Portanto, este equilíbrio entre aquilo que se vai identificando na população total e os novos casos que foram surgindo, ou que vão surgindo, são um bom indicador para agora estarmos com estas medidas de desconfinamento. Outra informação importante para conseguirmos perceber bem este processo é a relação entre o número acumulado de óbitos que foram acontecendo e o número de novos óbitos por dia, que percebemos que foram diminuindo e inclusive atingimos aqui no início de maio valores idênticos àqueles que tínhamos no início do processo epidémico aqui em Portugal, portanto com níveis muito satisfatórios de controlo da doença. E outro dado importante também são os doentes internados então em cuidados intensivos, que foram sempre inferiores ao número de doentes internados de uma perspectiva global. Portanto, significa que conseguimos controlar a doença de tal forma que o número de casos graves permitiu que houvesse um cuidado em cuidados intensivos eficaz. E todos os dias a Direção-Geral de Saúde vai mostrando, como este exemplo que aqui vos demonstro, relativo a 14 de maio, mas que é atualizado todos os dias, agora tem sido até às 11 da manhã, onde vão apresentando o número de casos confirmados, o número de recuperados, o número de óbitos, por regiões do país, incluindo depois ilhas, portanto arquipélagos da Madeira e dos Açores. Percebendo este cenário otimista, que nos levou a ter uma possibilidade de retomar a economia, também é importante perceber que este retomar da economia será dentro de uma normalidade possível face ao contexto que estamos a atravessar. E nesse sentido, agora que falámos um pouco e conhecemos o cenário à nossa volta, vamos agora olhar para nós e para a nossa comunidade do Centro Regional do Porto da Universidade Católica. Nesse sentido, obviamente, estando todos nós convictos e desejosos de regressar aos nossos espaços, dos quais estamos saudosos, com certeza, e da nossa família Católica Porto, queria dizer que realmente foi desenvolvido um plano muito bem estruturado de regresso e de reativação das nossas atividades, que vai ser composto, ou que é composto por 3 fases. Uma fase 0, que já foi desenvolvida, portanto uma fase preparatória, de preparação dos espaços, de limpeza e higienização. A fase 1, que estamos agora a atravessar no momento em que estou a gravar este vídeo e a fazermos esta formação, portanto, que é a reposição dos serviços mínimos, e depois teremos uma fase 2, que é o regresso às atividades letivas e não letivas, com a presença dos estudantes. Queria realçar, no que respeita a esta fase que vamos atravessar agora, nas condições gerais de funcionamento da Universidade, que se reporta então a este plano que foi desenvolvido e que todos podem consultar, quer num e-mail que foi enviado para todos os colaboradores, quer no site da Universidade Católica e na nossa intranet.
Portanto, sabemos que os processos de ensino e aprendizagem à distância e teletrabalho vão ser desenvolvidos em equilíbrio com uma combinação gradual e efetiva das atividades presenciais, sejam as aulas práticas, as laboratoriais e, eventualmente, algumas avaliações finais que possam ter de ser feitas do ponto de vista presencial. A realização de provas públicas, seja de mestrado, seja de doutoramento ou progressão da carreira, vão continuar a ter lugar, por regra, por via virtual. Os processos administrativos manter-se-ão em funcionamento por via digital, para estudantes e também para docentes, investigadores e colaboradores, sendo complementados por serviços mínimos nos diversos campos. Estes serviços mínimos foram todos bem descritos e garantidos e estão descritos de uma forma muito específica no manual de reativação que vos falei. Portanto, no fundo, aquilo que vamos ter que garantir são as normas de segurança, portanto, o distanciamento social com um mínimo de 2 metros entre pessoas, os equipamentos de proteção individual, dos quais falaremos melhor na sessão 3, que vos aconselho então a ver esse vídeo, se quiserem aprofundar então a questão da utilização dos equipamentos de proteção individual, os planos de limpeza e desinfecção dos espaços, que foram garantidos de uma forma muito clara, específica e objetiva, e os pontos de atendimento ao público por marcação prévia e em segurança garantida quer por barreiras de engenharia, por exemplo, acrílicos nas zonas de atendimento, quer por via da utilização dos equipamentos de proteção individual, que falaremos então na sessão seguinte. E depois a acessibilidade garantida aos serviços via online e telefónica, ou telefónica. Portanto, temos que garantir que realmente estes serviços online e telefónicos funcionam de uma forma adequada para que não haja o risco dos nossos clientes poderem querer procurar-nos por via presencial na nossa universidade. Portanto, com bom senso e com um sentido de cuidado com o próximo, vamos conseguir, com certeza, reativar o nosso funcionamento com a maior normalidade possível. Depois, devemos salvaguardar que, se estamos doentes, quer sejamos estudantes, quer sejamos colaboradores, devemos informar a nossa unidade académica de que o estamos e não devemos ir para os espaços da universidade sabendo que estamos doentes. Por exemplo, se de manhã sentirem-se mal e avaliarem a vossa temperatura corporal e tiverem febre, se forem colaboradores, e é para colaboradores que estamos a falar, devem então informar a direção dos recursos humanos e enviar um e-mail para um e-mail que foi especificamente criado para este efeito, portanto, covid19@porto.cp.pt, a informar que não irão à universidade e deverão depois tomar as medidas de contacto, seja da SMS 24, seja de linhas próprias que os próprios agrupamentos de centros de saúde criaram para cada um dos utentes que estão inscritos e que com certeza devem ter recebido por SMS, independentemente da linha que contactarem, devem fazê-lo de forma a poderem ser orientados ou a fazer o teste ou a ter os cuidados que vos forem indicados nesse telefonema. Neste caso, obviamente, estando doentes, de forma alguma devemos deslocar-nos às instalações da universidade. Mas também no espaço da universidade podem surgir casos suspeitos. Neste caso, e apresentando sintomas, deve ser contactada uma linha criada também para o efeito, que é o 93-226-5670, e neste caso será prestada ao membro da comunidade académica com sintomas no local onde este se encontrar toda a assistência possível e que for considerada, e portanto nós também temos serviços, como sabem, especializados na área da saúde nas instalações da nossa universidade e portanto não será difícil de garantir essa assistência dentro dos recursos disponíveis. Quem presta os cuidados deve utilizar as medidas de proteção de que falaremos na próxima sessão e deve ser dada uma máscara à pessoa com caso suspeito, caso já não tenha máscara, que é pouco provável que não tenha, e levá-la para a sala de isolamento, assegurando, se possível, a distância social. No interior da sala de isolamento, o membro da comunidade académica com sintomas de Covid-19 deve então contactar a linha SMS 24 ou outras que vierem a surgir e que sejam indicadas, porque estas coisas estão em permanente evolução e podem surgir novos dados entretanto. Serão tomadas todas as medidas de acordo com a avaliação da linha e, portanto, descritas no plano de reativação, que vos aconselho, então, mais uma vez, a ler. Alguns pontos importantes para o nosso dia-a-dia é que, por exemplo, os serviços de front office estão autorizados e contactados para atendimento no Centro Regional do Porto e estes contactos que nós devemos fazer para poder utilizar os serviços estão todos no plano de reativação das atividades presenciais. Jamais, mesmo estando nas instalações da universidade, deveremos deslocar-nos aos serviços para os utilizar sem esta marcação prévia.
Volto a dizer que os contactos estão todos descritos no plano de reativação, que aqui vos apresento no slide a sua cara, portanto a sua capa, para que possam conhecer e consultar para uma maior especificidade desta informação que vos estou a dar. No que diz respeito às regras de trabalho para docentes e para colaboradores, devemos então manter a distância dos 2 metros, quer em gabinetes, quer em salas de aula, quer em open spaces ou nos serviços. Compete à direção das unidades académicas e aos diretores dos serviços a decisão sobre a ocupação dos espaços, bem como a definição do pessoal necessário nesta fase. Portanto, poderemos ser contactados, e vamos sê-lo, aqueles que imprescindivelmente têm que ir para o espaço da universidade e aqueles que podem manter-se em teletrabalho de acordo com as orientações que nos forem dadas pelas nossas direções das unidades académicas. Deve ser privilegiado, sempre que possível, o uso de espaços com arejamento natural. É obrigatório, e aqui o obrigatório num sentido profundo de cuidado com os outros, o uso das máscaras, preferencialmente comunitárias ou reutilizáveis, certificadas pelos organismos competentes e de acordo com as instruções da Direção-Geral de Saúde que vos apresento na sessão seguinte e, portanto, mais uma vez aconselho a verem o vídeo da sessão 3. Esta máscara deve proteger completamente o nariz e a boca. Também serão disponibilizadas máscaras pela Universidade Católica Portuguesa, que serão entregues aos membros da comunidade académica à entrada dos edifícios da universidade. Ninguém pode permanecer nos campi, dentro ou fora das salas, sem máscaras, no mínimo descartáveis, também ditas cirúrgicas, de elásticos ou de atilhos. As máscaras, é importante reforçar que protegem os outros, mas não nos protegem a nós. Portanto, só todos utilizando máscara é que vamos garantir uma proteção mais universal de todos os colaboradores da Universidade Católica do Porto. Relativamente a outros materiais adicionais e equipamentos, quem se deslocar à universidade equipado com máscaras de proteção superior, como as FP2, que são mais utilizadas por profissionais de saúde, ou comunitárias e viseiras adquiridas pelos próprios, está protegido e se-lhe-á dada autorização de acesso, salvaguardando que estarão disponíveis as máscaras cirúrgicas para providenciar aos colaboradores. Para se trabalhar em espaços com distanciamento social assegurado, 2 metros, pode usar-se apenas a máscara FFP2, se a pessoa trouxer, ou mesmo apenas a comunitária ou a cirúrgica. Antes das refeições e após a lavagem cuidadosa das mãos com sabão líquido, a máscara deve ser retirada de acordo com as normas preconizadas e que, volto a lembrar, estão no vídeo da sessão 3, e voltada a colocar depois da refeição, novamente após a lavagem adequada das mãos, que também explicarei melhor no vídeo da sessão seguinte. Na fase 1, que estamos agora a atravessar, só devem ter acesso à universidade os colaboradores que integram os serviços autorizados. Os estudantes que tenham pré-marcação de atendimento presencial com os serviços ou unidades académicas e os docentes e investigadores com a devida autorização. O acesso, relembramos que será reservado apenas a quem tenha confirmação de pré-marcação à autorização de entrada, concedida pela direção da respectiva unidade académica ou serviço. Estão em funcionamento a biblioteca, a livraria, a reprografia, sempre por marcação prévia para atendimento, conforme os contactos constantes no plano, conforme já vos disse, realçando que na biblioteca os livros devolvidos vão ficar de quarentena durante uma semana. Os parques de estacionamento manter-se-ão abertos, será feita uma reavaliação da situação no dia 18 de maio e nessa altura poderemos ter novas orientações, mas relembrando que só devem ir ao campus as pessoas autorizadas ou os estudantes que tenham marcação prévia com os serviços. Portanto, somente a porta principal de cada edifício deve estar aberta, vai estar vigiada por um segurança, este deve estar protegido também, falaremos desta proteção na próxima sessão. Os seguranças fornecerão as máscaras, conforme já disse, e à entrada dos edifícios estão dispensadores de desinfetante, portanto vão estar vários, nos vários locais da universidade, nos acessos, e é recomendado que todos o usem quando entram nas instalações. Todos os colaboradores e prestadores de serviço à Universidade Católica que usem farda devem ter um cuidado redobrado na sua higienização. Devem ser lavadas a quente, a mais de 60 graus e com detergente. Os colaboradores de limpeza devem estar protegidos com máscara, viseira, óculos de proteção e luvas. Eu falarei disso melhor na próxima sessão.
Todos os colaboradores devem deixar as áreas de trabalho desimpedidas, isto é muito importante, no final do dia, para permitir a boa higienização das superfícies. Isto vai exigir que cada um de nós tenha um sentido de controlo do seu trabalho, no sentido de guardar um espaço no final de cada turno para deixar o mais arrumado possível o nosso espaço de trabalho, para garantir segurança quando regressarmos no dia seguinte. No que diz respeito à utilização das instalações sanitárias, queria reforçar que devem ser cumpridos os espaços de distanciamento social e as mãos devem ser abundantemente lavadas com água e sabão no início e no fim da utilização das instalações sanitárias. Antes, porque vamos tocar com as mãos em superfícies comuns, portanto, imagine os tampos da sanita, das portas, e depois, pela razão óbvia de que também tocamos nesses espaços e potencialmente estaremos com as mãos muito infectadas. As torneiras e as maçanetas das portas devem ser manuseadas apenas com papel limpo, que depois se descartam em recipiente apropriado, ainda dentro da casa de banho. Ou, se for o caso disso, imediatamente à saída, junto à porta de saída das instalações sanitárias. Na existência de filas de acesso, que provavelmente irão acontecer mais a partir de setembro, devem ser respeitados os espaços de 2 metros entre cada pessoa. Cabe a cada um de nós garantir o distanciamento social durante a utilização das instalações sanitárias. E é um dever cívico de cada um de nós cumprir estas regras. Está garantido e planeada a desinfecção e limpeza frequente das instalações sanitárias, pelo menos de 2 em 2 horas, ou sempre que necessário. Quando se está num contexto epidémico, tudo é monitorizado dia a dia, conforme já perceberam. E, portanto, estas informações que agora vos estou a partilhar, e que estão no tal documento que vos indiquei no início desta minha intervenção, podem ir evoluindo e serão com certeza atualizados no dia a dia. Por isso, teremos que ser flexíveis para aceitar que as coisas vão evoluindo, disponíveis para nos apoiarmos uns aos outros, enquanto família católica Porto que somos, e unidos para vencer este novo desafio. Não tenho a menor dúvida que vamos conseguir, que iremos regressar a esta paisagem maravilhosa da nossa universidade que aqui vemos e que vamos manter-nos dentro da normalidade possível, a trabalhar o melhor possível uns com os outros e protegendo-nos mutuamente, no sentido da comunidade católica Porto ter um controle fantástico da pandemia e, neste caso, da epidemia de Covid-19 localmente na nossa comunidade, sendo um exemplo também para outras comunidades e outras instituições que nos rodeiam. Muito obrigado a todos, agradeço a atenção neste pequeno momento de reflexão, espero que tenha sido útil para todos e, acima de tudo, dizer que foi uma honra estar aqui convosco, desejar a melhor saúde e o maior sucesso no regresso às nossas atividades na Universidade Católica, no Centro Regional do Porto. Muito obrigado.